Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas. Estamos gravando este vídeo para que você possa assistir na sua casa e receber edificação e estudo da Palavra de Deus. Quando você estiver assistindo este canal, dê um like e também, por favor, assine o nosso canal. Faça a inscrição, porque você vai receber aí no celular com mais facilidade os nossos vídeos e também nos ajudará neste canal. Nós queremos falar para vocês nesta hora sobre o livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9. 2 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Queridos, aqui está uma palavra que nós podemos chamar de palavra de advertência para as nossas vidas, pois a Bíblia está dizendo: todo aquele que prevarica. Vocês sabem que no Código Penal prevaricar é crime, é uma infração que se comete. E a palavra de Deus está dizendo também: todo aquele que prevarica. E esta palavra prevaricar, ela vem de uma palavra grega, que nós podemos dizer assim para vocês, que diz assim: parabaino. Esta palavra quer dizer ultrapassar, transgredir, violar. Então, a Bíblia está dizendo que todo aquele que violar e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, todo aquele que violar, ultrapassar e não permanecer nos ensinos de Cristo, a palavra de Deus está dizendo que esta pessoa não tem Deus. Então precisamos entender o que é a doutrina de Cristo. Eu não posso sair, não posso ultrapassar, então eu preciso saber o que é a doutrina de Cristo. E para saber o que é a doutrina de Cristo, eu preciso ir no livro de João, o Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 17 e o versículo é o versículo 6, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então veja, aqueles que foram dados por Deus a Jesus, ou seja, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que Deus permitiu que eles aceitassem a Jesus, a Bíblia diz, Jesus está falando que aqueles que me deste, eles guardaram a tua palavra. Os que foram dados a Deus através de Jesus Cristo, que aceitaram a Jesus, essas pessoas guardam a palavra de Deus. E eu digo mais para vocês, no livro de João mesmo, o capítulo é o capítulo 7 agora, versículo é o versículo 16, João 7, versículo 16, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, e se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então veja, perseverar na doutrina de Cristo, pois a palavra de Deus diz: o que prevarica, ele não persevera na doutrina de Cristo. Então a pessoa que está em prevaricação, segundo a palavra de Deus, no modo evangélico, no modo espiritual, ela quer dizer o seguinte: a pessoa que não perseverar nos ensinos de Cristo, na doutrina de Cristo, essas pessoas estão em prevaricação diante do Todo-Poderoso, ou seja, estão ultrapassando
ultrapassando aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, estão transgredindo aquilo que Cristo deixou na sua palavra. Então Jesus está dizendo que a doutrina que ele ensinou não era dele, e se não era a doutrina dele, então de quem era esta doutrina? É simples, o livro de João, capítulo 12 agora, versículo 49, João 12, 49 diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento, diz o versículo 50, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então veja, o que Jesus pregava era exatamente o que Deus deu para ele pregar. Então, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. É a palavra de Deus que está dizendo isso. O próprio livro de João, ele está dizendo no versículo, capítulo 8, versículo 47, ele diz assim, João 8, 47, diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Amado, se as pessoas que estão na igreja não ligam para a palavra de Deus, Deus deixou escrito de determinada forma na sua palavra, e as pessoas então, por alguém que conjecturou na palavra de Deus, alguém que colocou, alguém que implantou o que não era para estar lá, e as pessoas obedecem aquilo que foi implantado, aquilo que foi conjecturado, e não obedece os ensinos da palavra de Deus, essas pessoas estão em prevaricação contra a palavra, contra o próprio Deus. Por isso a Bíblia está dizendo: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. E diz mais: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Que Deus desperte o teu coração e te mostre a realidade da palavra, que nós precisamos estar exatamente na doutrina de Cristo. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração. Eu quero deixar para vocês a bênção para a sua vida no decorrer desta noite e até a próxima mensagem, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.